E aí, pessoal, beleza? Então, a gente começa a entrar numa fase, tá certo? Que é uma fase que realmente é um divisor de águas. Ou seja, normalmente, quando a gente queria calcular distâncias, nós íamos atrás de que figura geométrica? Triângulo, retângulo. Ainda continua sendo nosso principal alvo, ok? Procurar logo um triângulo, retângulo, quando você desejar calcular distâncias. Mas agora, você pode calcular distâncias independente do triângulo. Com quais informações? Quando você souber pelo menos três. E se essas três informações não forem somente ângulos, porque se for somente ângulos é impossível, mas se for uma mistura de lados e ângulos ou só lados, você consegue calcular. As duas ferramentas novas que a gente começa a utilizar que são bastante aplicáveis na física, é a lei dos senos e a lei dos cossenos. Então, vamos abrir uma página aqui para discutir tal lei. Vamos comigo. O que é que nós temos? A primeira lei dos senos, às vezes, quando eu era aluno, né, às vezes você fica em conflito. Quando é que a gente deve usar a lei dos senos? Existe uma dica. Uma dica seria a dica. Quando o número de ângulos fornecidos for maior que o número de lados. Se você tiver mais ângulos que lados, normalmente uma melhor fuga é a lei dos senos. Então vamos provar, porque na prova muita gente critica, mas a gente demonstra e revisa uma série de coisas e depois a gente expande, inclusive eu vou sugerir um resultado. Vamos embora. Imagine que eu tenho aqui dois ângulos informados. Tenho esse ângulo beta e esse ângulo teta. Claro, se eu tenho um ângulo beta e um ângulo teta, automaticamente eu tenho esse ângulo de cima. Por quê? Porque, como nós sabemos que a soma dos três ângulos internos de todo e qualquer triângulo dá 180 graus, se eu souber dois, automaticamente eu consigo identificar facilmente quanto é que falta para o terceiro. E suponha que eu tenho esse lado B e gostaria desse lado que eu vou pintar de rosa, ó, X. Então, aqui, quais são as informações? Eu tenho explicitamente dois ângulos em um lado. Tenho mais ângulos que lados, ok? Você poderia até dizer que tem três ângulos, porque você encontra facilmente o terceiro, mas só tem um lado. Quando eu tenho mais ângulos que lados, normalmente a gente utiliza a lei dos senos. Usando a ideia inicial aqui, a gente vai fazer aquela atitude inicial. Normalmente, quando você quer calcular um lado, que no caso é x, você procura calcular uma distância. E quando você quer uma distância, normalmente você procurava aqui figura geométrica. Triângulos, retângulos. É isso que a gente vai fazer. Quando você pega triângulos, retângulos aqui, olhando para esse triângulo azul, deixa eu aumentar o pincel. O que é que nós temos? Nesse triângulo azul, nós temos o ângulo θ, tudo que está de vermelho foi dado. O lado beta, e eu poderia tentar calcular H. Como é que eu posso fazer no triângulo retângulo, relacionar um ângulo, o cateto oposto a ele e a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui? Ângulo cateto oposto à hipotenusa, exatamente, é o seno. Então, eu poderia aplicar o seno de θ. O seno de θ vai ser o cateto oposto a θ, que é H, dividido pela hipotenusa. Daqui, B dividindo, posso passar para o outro lado multiplicando. Então, H vai ser B vezes seno de θ. Maravilha. Olhando esse triângulo dourado agora, também é um triângulo retângulo. E como acabo de descobrir H, pessoal, pensa comigo. Acabei de descobrir H. Eu tenho um valor beta e quero X. Qual a operação trigonométrica nesse triângulo dourado que envolve ângulo, cateto oposto e hipotenusa? Seno de novo. Por isso que essa lei é chamada lei dos senos. Então, se eu aplicar o seno de beta, vai ser o cateto oposto a beta, dividido pela hipotenusa. Utilizando a mesma ideia de antes, x dividindo vai para o outro lado multiplicando, h vai ser x seno beta. Analisando essas duas igualdades, esse valor aqui é o de h,
e esse aqui também é de H. Como é o mesmo valor de H, esses valores são iguais. Então, eu posso igualar. Então, daqui, eu entendo que x seno beta vai ser b seno teta. Pegando o seno de beta que está multiplicando, vai passar dividindo. Pegando o seno de teta que está multiplicando, vai passar dividindo. Com isso, teremos x está para o seno de teta, assim como b está para o seno de beta. Resumindo toda a obra, o que é que significa? Que em qualquer triângulo, pode ser qualquer triângulo, tá? Qualquer lado está para o seno do ângulo oposto a ele. Ó. X está para o seno de teta, assim como B está para o seno de beta. E se esse lado aqui eu chamasse agora de, sei lá, de A, assim como A estaria para o seno de gama. Veja que essa parte rosa não estaria demonstrando para você, eu só estou citando. Em qualquer triângulo, qualquer lado está para o seno do ângulo oposto a ele, sempre, de uma relação que você vai ter que acreditar em mim, que quando esse triângulo tiver inscrito numa circunferência, porque todo triângulo ele é inscritível a uma circunferência, e quando esse triângulo estiver inscrito a uma circunferência, essas razões serão iguais a 2 vezes o raio do círculo. Essa famosa lei extremamente importante, muito aplicada, claro, na matemática e na física. A famosa lei de senos. Qualquer lado está para o seno do ângulo oposto a ele, tá? E essa razão é uma constante. Que constante é essa? O dobro do raio do círculo que circunscreve o triângulo, ou seja, o círculo que passa por todos os vértices do triângulo. Não menos importante, talvez, digamos que até mais importante que ela, ou mais conhecida, vamos dizer assim, acho que é melhor, mais conhecida, é a lei dos cossenos. E a lei dos cossenos, pessoal, normalmente, qual é a dica? A dica para você normalmente utilizar a lei dos cossenos é quando você tem 3 informações do triângulo e quando o número de lados informados for maior que o número de ângulos, normalmente a gente utiliza a lei dos cossenos. Então vamos embora. Imagina que eu tenho um triângulo aqui qualquer. E quando eu digo para você que eu tenho um triângulo qualquer, eu preciso de 3 informações, só não podem ser só ângulos, tá? Imagina que eu tenho esse ângulo alfa. Quando eu digo para você que eu tenho esse ângulo alfa, porque esse ângulo alfa é um valor numérico, por exemplo, 60 graus. Eu teria esse lado B, esse lado C, e eu gostaria desse lado X. E como é que eu poderia fazer para calcular esse valor de X? Claro que depois que a gente demonstrar, vai ficar mais fácil. Por exemplo, como é uma distância, porque X é um lado, normalmente a gente faz o quê? A gente procura um triângulo de preferência retângulo. Então, eu posso traçar essa altura aqui. Tracei a altura. E você observa que eu tenho 2 triângulos retângulos agora. Esse triângulo dourado e esse triângulo verde. E o que eu posso afirmar? Será que essa altura divide o lado oposto ao meio? A resposta, essa altura só vai dividir o lado oposto no meio quando os lados que compreendem essa altura forem iguais. Como eu não sei o valor de x, não posso dizer que vai dividir o lado C ao meio. A mesma coisa, eu não posso afirmar que essa altura vai dividir esse ângulo de cima ao meio. Só posso dizer que vai dividir o ângulo de cima ao meio se esses lados que a compreendem forem iguais. Como eu não sei, eu vou supor que vai dividir em 2 pedaços. Um em M de Maria
E para que eu não trabalhe com o alfabeto inteiro, como esse lado todo é M, então, não, como o lado todo é C, e esse pedaço aqui é M, então esse outro pedaço é C tirando M. Então aqui é C menos M. Temos dois triângulos retângulos e podemos relacionar os três lados de cada um desses triângulos através do teorema de Pitágoras. Aplicando Pitágoras do lado esquerdo, temos que B ao quadrado é igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. E aplicando Pitágoras do lado direito, temos que X ao quadrado é igual a H ao quadrado mais C menos M ao quadrado. Com isso, eu posso desenvolver essa igualdade de baixo. Desenvolvendo essa igualdade de baixo, o que é que nós temos? Isso aqui é o quadrado da diferença. E esse quadrado da diferença vai ser o quê? O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Eita, Kenji, eu não lembro disso mais não. Se você não lembra disso mais não, o que é que você pode pensar? Você pode pensar que qualquer coisa ao quadrado é ela vezes ela. E para você calcular, você faz a distributiva. Beleza? Então, quando você faz essa desenvoltura, muita gente acha que a vida piorou. E não. Porque H ao quadrado mais M quadrado, pessoal, é isso aqui, ó. É B quadrado. Então, você vai ficar X quadrado é igual a B quadrado. E essa outra parcela todinha, calma, essa outra parcela todinha, eu repito. Por quê? Porque nós não trabalhamos com ela. Então, no lugar de H quadrado mais M quadrado, eu coloquei B quadrado. Mais C quadrado menos 2CM. O que é que acontece? Eu falei para você que eu tinha o valor de B e o de C. Então, eu tenho essa medida, eu tenho essa medida e tenho essa medida. O problema da minha vida é achar o valor de M. Mas, olhando esse triângulo 2, como é que eu posso achar M? Eu tenho alfa, quero M e tenho a hipotenusa. Posso aplicar o cosseno. Então, o cosseno de alfa é M sobre B. B dividindo vai para lá multiplicando. M é B cosseno alfa. Se M é B cosseno alfa, lá vamos. X quadrado é B quadrado mais C quadrado, menos 2CM, sendo que no lugar de M, B cosseno alfa. Essa é a famosa lei dos cossenos, que uma coisa que é fundamental você entender é que quem fica isolado, pessoal, não é o que você procura. Quem fica isolado é sempre o cara oposto ao ângulo. Então, o cara oposto ao ângulo ao quadrado é igual a soma de cada outro lado ao quadrado, sempre menos 2 vezes o produto dos dois lados vizinhos ao ângulo multiplicado pelo cosseno do ângulo. Essa lei é muito importante. Se você quisesse verificar aqui uma aplicação bem rapidinha, você poderia olhar aqui, ó. Imagina que esse ângulo aqui é 45, esse ângulo aqui seja de 30, e dissesse que tem esse lado 10 e gostaria de x. O que é que eu deveria fazer? Nessa situação aí, eu tenho 3 informações, tenho 2 ângulos no lado, posso até achar o terceiro ângulo, tenho mais ângulos que lados, e quero um lado. Você pegar a lei dos senos. Pela lei dos senos, como é que ficaria? X está para o seno do ângulo oposto a ele, assim como 10 está para o seno do ângulo oposto a ele. Como seno de 30 e seno de 45 são valores conhecidos, tabelados, eu acharia facilmente o valor de x. É fácil. Se eu tivesse um triângulo e dissesse para você que esse lado mede 20, esse lado mede 30, eu quisesse x, tenho esse ângulo de 45, então o que é que nós temos? Nós temos mais lados que ângulos, e quando nós temos mais lados que ângulos e desejamos um outro lado, nós normalmente aplicamos a lei dos cossenos. Pela lei dos cossenos, como é que ficaria? O lado oposto ao ângulo ao quadrado é igual a soma de cada outro lado ao quadrado, menos 2 vezes o produto dos dois lados vizinhos ao ângulo,
multiplicado pelo cosseno do ângulo. Veja que a única incógnita aqui seria x e todas as outras medidas eu teria. Daria uma equação, resolveria facilmente, acharia o valor de x. Fechou? Vamos aplicar que você vai ver que é uma bobagem. Vamos nessa. Questão 1. Um sistema de irrigação foi projetado conforme a figura abaixo e a água é captada do rio no ponto A e bombeada para a cisterna B a 200 metros de A. Em B, a água sofre um pequeno tratamento e é novamente bombeada para o ponto de distribuição C, a 320 metros de B. A direção do rio é paralela à direção BC. Em virtude de um problema na cisterna, a água deverá ser bombeada do ponto de captação do rio A ao ponto de distribuição C. Sabendo que o encanamento do projeto se encontra em um mesmo plano, a quantidade de cano em metro para realizar tal tarefa, qual seria? Em outras palavras, o autor está querendo a distância de A para C, não é isso, pessoal? Então, o que é que nós sabemos? Nós sabemos que essa trajetória do rio é a mesma, é igual a essa trajetória aqui, ele diz no texto. Então, se nós analisarmos esse ângulo rosa de 60 graus e esse outro ângulo rosa, eles serão congruentes. Por quê? Porque são ângulos, um que está na esquerda, outro está na direita, são ângulos alternos entre paralelas internos. Então, eles são congruentes. Como ele quer essa distância C, verifique que nós temos um triângulo e temos 3 informações, dentre elas 2 lados e um ângulo. Como nós temos mais informações de lados do que ângulo, o que é que nós devemos aplicar, pessoal? Lei dos cossenos, lembra disso? Então, pela lei do cosseno, lei dos cossenos, quem é que fica isolado? Sempre o cara oposto ao ângulo. Então, x quadrado é igual a 200 quadrado, mais 320 quadrado, menos sempre 2 vezes o produto dos 2 lados vizinhos ao ângulo, multiplicado pelo cosseno do ângulo. 200 quadrado dá 40.000. 320 quadrado dá 102.400. 2 vezes 200 dá 400. 320 vezes o cosseno de 60 é meio. 320 vezes meio, pessoal, dá 160. 160 vezes 400 dá 64.000. E aqui vai me dar 142.400. Se eu pego 142.400 e subtraio 64.000, quanto é que nós temos? Nós teremos 78.400. Como eu quero o valor de x, essa potência vai para lá na operação inversa. E a operação inversa de potência é raiz quadrada, não é isso? A operação inversa de potência quadrada é raiz quadrada. Para tirarmos a raiz quadrada de 78.400, o que é que a gente faz, pessoal? Fatora. Se fatorarmos aqui por 2, temos 39.200. Novamente por 2, 19.600. Novamente por 2, vai me dar 9.800. E eu poderia ter feito, ao invés disso, fatorando todo o número, eu poderia pensar que a raiz de 78.400 é raiz de 784 vezes a raiz de 100, é mais fácil. Aí, ao invés de você fatorar todo esse número, você fatora a raiz de 784. Porque isso aqui vai ser a raiz de 784 sobre a raiz de 100, que é 10. Quando nós fatorarmos por 2, 784, ao invés de fazer aquele número todo, vai dar 392, que novamente por 2 dá 196, que novamente por 2 dá 98, por 2, 49, por 7 dá 7, por 7 dá 1. Como é uma raiz quadrada, a cada 2 parcelas sai uma. Então vai ser 2 vezes 2, 4, vezes 7, 28. Aqui dá 28, vezes 10, 280 metros, é o tamanho da tubulação, cuja resposta é letra B de Brasil.
continuidade na questão 2, ele diz o seguinte: semana após o casamento do filho caçula, um casal se mudou para um apartamento novo, menor e equidistante das casas dos filhos mais velhos, que também não moram mais com eles, e do filho recém-casado. A figura ilustra essa situação em que o ponto P representa o novo apartamento, e os pontos A, B e C, as casas dos 3 filhos. A distância em metro do novo apartamento até a casa de cada um dos 3 filhos do casal é aproximadamente quanto? Em outras palavras, ele está querendo essa distância. O que é que nós sabemos? Nós sabemos, como nós falamos anteriormente, que todo triângulo existe uma circunferência que passa pelos seus vértices. Essa circunferência chama-se circunferência circunscrita ao triângulo. Então, a distância desejada, que é justamente essa aqui, ó, que eu estou pegando e colocando uma linha dourada e mais grossa, essa distância é o raio do círculo. E a única relação num triângulo que está envolvida com o raio do círculo é a lei dos senos. O que é que nós podemos fazer? Sabemos que pela lei dos senos, qualquer lado está para o seno do ângulo oposto a ele. Então, eu poderia dizer que o lado AB está para o seno de C, assim como o lado BC está para o seno de A, assim como o lado AC está para o seno de 60. E como esse triângulo está inscrito na circunferência, equivale 2 vezes o raio, onde o raio é a medida desejada e procurada por nós. Olhando essa última igualdade aqui, o que é que nós temos? Seno de 60 está dividindo, vai para lá multiplicando. O seno de 60 vale quanto? Raiz de 3 dividido por 2, que eu multiplico por 2R. 2 embaixo com 2 em cima morreu. Raiz de 3 vale 1,7, ó. 1,7 vezes R igual a 5.100. Se 1,7 está multiplicando, passou dividindo. Quanto é 5.100 dividido por 1,7? Dá 3.000. Esse é o raio, ou seja, a distância da casa do pai, dos pais, para a casa de qualquer filho, que vai ser a mesma, que ele falou que é equidistante. Mais à frente, a gente vai estudar esse ponto. Esse aqui é um ponto notável do triângulo, chamado de circuncentro, ou seja, centro de uma circunferência circunscrita ao triângulo. E para finalizar essa parte de lei dos senos e lei dos cossenos, mais um exemplo agora, que diz o seguinte: 2 botes estão no mar a uma distância D, um do outro, e um observador situado na praia observa-os, calculando as distâncias e ângulos em 2 pontos de observação, como esboço a seguir. A distância D entre os botes em metros é igual a quanto? Ele deseja essa distância aqui, né? O que é que acontece? Como eu tenho vários triângulos aí, é sempre importante a gente sair escrevendo as informações para ver o que é que nós achamos, tá? Então, quando você olha esse triângulo, você já observa que esse triângulo é o quê? Ele é isósceles. Por quê, Kenji? Porque esse ângulo aqui, ó, 75 mais 45 dá quanto? Dá 120. 1,30 dá 150, então aqui é 30. Se esse triângulo é isósceles, 2 ângulos iguais são opostos a lados iguais. Então, aqui vai ser 30. E olhando esse triângulo, dou destaque nele para você ficar bem ligado. Ele é isósceles. Então, se ele é isósceles, se esse lado daqui para cá mede 30, aqui também mede 30. Maravilha. Como eu quero D, o que é que nós podemos tentar descobrir também? Se eu achar esse lado aqui, basicamente eu ganho o jogo. Por quê?
Porque eu teria dois lados e um ângulo. E se eu tenho dois lados e um ângulo, o que é que eu faço para achar o terceiro lado? Como eu tenho mais lados que ângulos, eu poderia aplicar a lei dos cossenos. Então, tirando esse triângulo aqui, pessoal, ó, esse triângulo é uma dica agora, muita gente ia fazer talvez duas operações, mas aqui vale uma dica, ó. Esse aqui é um triângulo isósceles, em que esse ângulo mede 120. Claro que para achar esse terceiro lado eu poderia fazer lei dos cossenos, tá? Ou lei dos senos também. Mas uma dica aqui é a seguinte: toda vez que você tiver um triângulo isósceles, se eu pegar essa altura em relação à base, essa altura sempre divide a base ao meio, ou seja, esse pedaço vai ser do tamanho desse, e divide o ângulo aqui ao meio. Ou seja, se esse ângulo era de 120 graus, você vai ter um pedaço aqui de 60 e para cima outros 60. Então, se eu achar x, eu acho o lado todo. Olhando esse triângulo retângulo aqui, com a operação trigonométrica que envolve ângulo, cateto oposto e hipotenusa. É o seno de 60, que vai dar x sobre 30. Seno de 70 tabelado, quanto vale, pessoal? Raiz de 3 sobre 2. Que é que eu faço meios pelos extremos, eu penso. 30 é o que de 2? É 15 vezes. Então, x é o que de raiz de 3? 15 vezes. Então, x vai ser 15 vezes raiz de 3. Como x é esse pedaço, tudo vai ser o dobro. Então, esse pedaço todo, que eu estou pintando agora de rosa, acabo de descobrir que vale 30 raiz de 3, que é o dobro de x. E agora, finalmente, olhando para esse outro triângulo, é um triângulo que nós temos dois lados e um ângulo. Se eu tenho 3 informações, eu consigo achar qualquer outra. Então, o que é que eu faço? Eu posso aplicar a lei dos cossenos. Pela lei dos cossenos nesse triângulo, o lado oposto ao ângulo ao quadrado é igual à soma de cada outro lado ao quadrado, sempre menos 2 vezes, o produto dos dois lados vizinhos ao ângulo, multiplicado pelo cosseno do ângulo. Veja que a única incógnita aí é D. 30 raiz de 3 ao quadrado vai ficar 900 vezes 3. Aqui 10 ao quadrado, 100 vezes 6. Menos 2 vezes 30 raiz de 3, 10. Eu não preciso fazer isso não, mas raiz de 6, eu poderia dizer que é raiz de 2 vezes raiz de 3. Não está errado escrever isso não, isso aqui é a mesma coisa que isso. Mas se você não quisesse separar, não teria problema. E cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Fazendo as contas aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2 deu 2. 2 em cima com 2 embaixo. Morreu, né? Cancelei. Agora, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. 3 vezes 10 dá 30. 30 vezes 30 dá 900. Vezes 2, 1.800. 900 vezes 3, 2.700. 6 vezes 100, 600. D ao quadrado é isso. Se eu pego 2.700 e tiro 1.800, dá 900. Com 600 dá 1.500. Se D ao quadrado é 1.500, qual vai ser? Então, D vai ser raiz quadrada de 1.500. 1.500 é 15 vezes 100. Então, a raiz de 15 vezes raiz de 100. Raiz de 100 é 10. Raiz de 15 é a distância desejada. Letra A de aprovado.